Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Sábado, mais um assunto bastante interessante no programa Carlos Henrique. Prazer estar com vocês, que bom que vocês estão nos acompanhando nessa manhã. Olha, nós fizemos uma locação, estamos na cidade de Pomerode, e a locação é no Jardim Zoológico de Pomerode. Nós vamos abordar aqui o funcionamento do Jardim Zoológico. Desde 1932 ele está presente aqui. É uma instituição interessante, para você ter uma ideia, ela fomenta quase que 100% o turismo nessa cidade de Pomerode. É o grande motor do turismo pomerodense, sem dúvida. E a gente não veio aqui só falar desse lado lúdico, do lado que anteriormente a uma série de questionamentos funcionava como um depósito de animais. Houve uma evolução muito grande. Primeiro, daqueles que protestam, que querem animais no seu habitat, querem animais livres, soltos onde eles nasceram. E tudo isso deu um novo direcionamento para essa filosofia zoológica. Os zoológicos hoje têm um comprometimento com as leis ambientais, estão à mercê das determinações do IBAMA, têm eles próprios as suas associações, que às vezes atestam o seu serviço positivo ou não, tem eles também o olhar desse mesmo cidadão, que questiona, e tem o olhar de uma sociedade que na sua maioria apoia esse tipo de trabalho, de exposição de animais, desde que os animais sejam tratados com decência, com uma espécie de dignidade, muito embora para alguns o simples fato de limitar o espaço pareça ser indigno. Mas é sobre isso que a gente vai conversar, desmistificando uma série de coisas. Eu estou aqui hoje com o Cláudio Hermes Mas, biólogo, responsável técnico do Jardim Zoológico Pomerode e presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Então, nós estamos falando de uma autoridade no assunto e que tem tratativas com o outro lado, com essa federação de pessoas que tratam também de que os animais sejam soltos, livres. Há sempre um embate aí, mas sempre há um diálogo, já fiquei sabendo que é um diálogo muito importante. Bom, então por esse aspecto nós vamos desenvolver uma conversa que eu espero que seja do agrado de todos vocês, tá? O zoológico está localizado numa área de 100 mil metros quadrados aproximadamente, são mais de 250 mil pessoas ano, muitas escolas vêm para cá, alunos fazem seus trabalhos, têm contato com os animais. Ele mantém esse lado e é responsável, como eu já disse, pelo motor, né, do turismo pomerodense. Mas são tantos assuntos que a gente vai abordar. Esse trabalho iniciado lá na década de 30, em 32, com um senhor chamado Hermann Weg, que até 1977 manteve-se nessa condição de uma sociedade particular e que depois ela muda um pouco e aí passa a ter um novo conceito. É uma instituição pública de caráter privado, agora o Jardim Zoológico Pomerode. Estou sendo recebido aqui pelo Cláudio Hermes Mas. Cláudio, muito bom dia. Muito bom. Prazer enorme te receber aqui na Página 2, para a gente falar um pouquinho, desmistificar certas coisas, mas acima de tudo, contar um pouco dessa história, desse trabalho que é diário, né?
pelo que eu já sei, vocês não fecham, é dia a dia? Sim, a gente trabalha literalmente 24 horas por dia, né, em 2 turnos e 365 faça dias chuva, por ano. faça sol. Em todos os tempos. A visitação com chuva, inclusive. Exato. Hoje a gente teve um número significativo de visitantes, né? O Pomerode é muito bem visitado e frequentado. Bem, nós vamos falar de certas coisas que envolvem, portanto, esse trabalho aqui. E eu queria exatamente a primeira pergunta, Cláudio. A função do zoológico não é só apresentar, mostrar os animais. Eu identifico que vocês têm outras funções, muitas outras funções. Que funções seriam essas? É importante a gente colocar aqui esse processo, né? O zoológico é uma instituição os zoológicos são instituições muito antigas. Certo. Os primeiros zoológicos, eles datam de 5.000 anos atrás. Então, no Império Chinês, Persa. Então eles já tinham, né, os animais, e esses animais eles eram importantes para aquelas sociedades, porque o homem sempre teve muito interesse e curiosidade natural sobre animais de grande porte, animais ferais, leões, tigres, elefantes, girafas, né, focando bastante na fauna africana, asiática. E esses zoológicos, então, eles tinham essa premissa, né, e eles eram uma forma do imperador, à época, mostrar o seu poder, porque você imagina dentro de uma cidade, dentro de um local, uma pessoa que tinha capacidade de manter uma família de leões. Pois é. Então isso é uma coisa distinta. Dos tigres aos crocodilos. E aí a gente passou, né, um grande tempo, que essa era a principal função, né. Depois os zoológicos no século XVIII se tornaram centros de pesquisa, né, quando os zoológicos começaram a ser abertos para a população de forma geral, principalmente na Europa, linkados a universidades, a centros de estudo de excelência. E agora, os zoológicos, eles além de serem um local onde você pode conhecer os animais, a fauna, ser um local de pesquisa, né, os zoológicos também se tornaram ferramentas extremamente importantes para a proteção da biodiversidade. Então, hoje a gente passa pela 6ª maior extinção da biodiversidade, a 5ª foi no final do período Cretáceo, com o fim dos dinossauros. Então a gente só tem uma ideia da magnitude do que a gente está falando. Pois é. Então, e essa extinção ela é provocada pelos seres humanos. Cada um de nós diariamente contribui para isso. Se estima que até o final desse século a gente deva perder metade de toda a biodiversidade do planeta. Nossa! Independente do que se faça hoje, isso vai acontecer, né? Considerando aumento demográfico, aquecimento global, doenças emergentes, que são deletérios para os ambientes naturais. Então os zoológicos e os aquários, eles se tornam uma estratégia fundamental, né, como centros de conservação da diversidade genética de espécies criticamente ameaçadas. Vocês cumprem essa função aqui? Pomerode é um dos poucos zoológicos de Santa Catarina. É o zoológico de Santa Catarina que está envolvido no maior número de programas. A gente tem 26 programas oficiais que a gente participa, dos quais alguns são programas internacionais, né, que é o caso do mico-leão dourado, mico-leão preto, mico-leão de cara dourada, que são 3 espécies de micos que ocorrem só no Brasil, todas elas ameaçadas de extinção, todas elas salvas de extinção graças a esse trabalho dos zoológicos no mundo. Pra você ter uma ideia, na década de 80 haviam 150 micos-leões dourados no Rio de Janeiro. Os zoológicos se uniram e mandaram 500 micos para o Rio de Janeiro e vem desde então financiando em grande parte a conservação dos micos em ambiente natural. E isso fez com que hoje a gente tivesse 3.200 micos nas florestas. Prova de um bom resultado. Prova desse resultado. Quem trouxe o zoológico para o Brasil? É coisa do Dom Pedro? O primeiro foi o Império, né? O primeiro zoológico nasceu no quintal do Imperador. A gente também teve o Emílio Guild. Aí existe uma questão histórica interessante, né? Atualmente o zoológico mais antigo do país é o zoológico que está no Museu Emílio Guild, no Pará. Na sequência vem o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ele, né, nos quintais do Império, abriu o primeiro zoológico. Certo. Esse zoológico depois acabou sendo fechado e reaberto. Então há uma diferença de alguns anos. Então, historicamente, hoje, eles são o segundo zoológico mais antigo do país. O primeiro do sul do Brasil consta, é Pomerode mesmo? É Pomerode. É o primeiro privado e é o primeiro do sul do país. Cláudio, nós vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco vamos voltar com muitas outras questões, né? Falar um pouco mais desse trabalho que é tão bacana. Quando você fala que a função não é só a de apresentar os animais, mas também de estudos e de participar
conjuntamente com outras entidades e ONGs, de trabalhos de recolocar, repovoar esses animais, às vezes, no seu ambiente natural. Temos muita coisa para falar, então, com o Cláudio, que é o biólogo, e como eu já disse na apresentação, ele é também o diretor técnico do Zoológico Pomerode e presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Só para fechar esse bloco, então, eu queria saber, que tipo de diálogo tem vocês com os ambientalistas? Que tipo de conversa? Vocês sentam à própria mesa ou é na base da porrada? Como é que é? Não, a gente nunca teve a intenção de entrar nesses atritos, né? Até porque, assim, nosso objetivo é o mesmo. A gente só tem um enfoque um pouco distinto. Nós somos totalmente pró-causa animal, nós somos totalmente pró-manutenção da biodiversidade, nós queremos que as futuras gerações tenham a oportunidade de ainda não verem só um tigre no museu de história natural, mas que possam ver esse tigre em áreas de proteção, porque o nosso objetivo final é a conservação desses animais em seu habitat natural, e a gente usa ferramentas para isso. Então a gente senta à mesa sim, a gente nesse momento está construindo uma relação muito interessante com a Confederação Brasileira de Defesa Animal, que congrega um rol muito grande de ONGs de proteção animal, no sentido da gente criar uma legislação única que regulamente zoológicos, aquários e santuários. Vocês trabalham conjuntamente nesse sentido? A gente está trabalhando hoje nesse diálogo. A gente foi já diversas vezes recentemente a Brasília, inclusive para fazer interlocução com os próprios deputados e senadores da frente da causa animal, até para que esses processos aconteçam dentro da esfera legislativa, que é o local onde vai sair essa normatização. Então, vamos dar uma paradinha, então, já a gente retoma aqui essa entrevista na página 2 de sábado, falando aqui do Zoológico de Pomerode. Vocês estão vendo aqui de fundo, já apareceu aqui, eu tenho certeza, a família de guarás. Uma ave que ocorre no litoral brasileiro. Ela, surpreendentemente, ela andou aparecendo pela bacia da Babitonga, aqui na área de São Francisco, Joinville, onde ela está se proliferando de forma natural. É um pássaro muito exótico, muito bonito, que se alimenta com uma ração específica que tem resíduos de crustáceos, que dá toda essa pigmentação bonita, só para fazer uma ilustração. A gente já volta então. Meus amigos, hoje é sábado, queria convidá-los para visitar, aqui vocês podem aproveitar aqui a nossa região, que é tão importante. Vocês são de outras cidades, passando por Pomerode, visitando o zoológico, está com portas abertas hoje, é muito interessante. Mas também não por a nossa cidade, a cidade de Timbó, que reúne uma série de boas atrações. Queria sugerir para vocês pontos muito importantes que despertam o interesse do turismo, do Morro Azul ao nosso Jardim Botânico, os nossos 2 bonitos parques centrais, a nossa ciclovia. Aliás, Timbó é a capital brasileira do cicloturismo, é dali, da Tapioca, desse complexo todo, que sai toda essa gente pedalando pela região, numa aventura fantástica. Saem também os caminhantes, enfim, a região está muito bem servida de atrações turísticas. E não esqueça, hein? A gente tem também um grande roteiro gastronômico, quero sugerir para você. Timbó, uma cidade para todos. Borck, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todos Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa?
Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Meus amigos da Rádio Página 2, estamos voltando aqui. Eu estou hoje no Zoológico de Pomerode, numa entrevista com o Cláudio Hermes Mas. Ele é o diretor técnico, o responsável técnico do Jardim Zoológico de Pomerode, presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Então foi uma sorte encontrar o Cláudio aqui disponível, estou agradecido pela gentileza, como ele tem recebido a equipe da Página 2. Nós vamos falar agora de assuntos bastante importantes que correm simultaneamente, paralelamente ao trabalho do zoológico em si. Cláudio, queria saber, por exemplo, vocês trabalham de olho na extinção de algumas espécies, preocupados com isso, evidentemente. Quantos animais que estão aqui correm esse risco de fato? A gente tem 40 espécies que estão classificadas em algum nível de ameaça, desde animais criticamente ameaçados, como é o caso, por exemplo, do cardeal amarelo, que é uma espécie que ocorre no sul do Brasil. É o passeriforme, o pássaro mais ameaçado de extinção do Brasil. Restam menos de 50 animais no ambiente natural. Temos aqui, Pomerode é a quarta instituição no Brasil que participa de um esforço do ICMBio para a reprodução e formação de uma população de segurança para futuros programas de reprodução. Qual é o nome popular desse pássaro? É cardeal amarelo. Cardeal amarelo mesmo. E é uma ave que vale a pena colocar, que foi levada a esse estado crítico de conservação em consequência da captura desses animais e do comércio ilegal que acontece não só com ele, mas com os outros animais silvestres também, de forma absolutamente descontrolada no país. Os registros apontam para 50 unidades. 50 animais. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Como está sendo esse trabalho de tentar proliferar a espécie? Já tem sucesso? Tem coisa para se comemorar? A gente recebeu, infelizmente, os animais que chegam para nós como instituições que mantêm esses programas, geralmente são animais que foram resgatados pelos órgãos de meio ambiente, no caso ali foi a Polícia Federal, de traficantes. Nossa. Ao mesmo tempo que o traficante ele destrói, captura esses animais, destruindo as suas populações naturais, ele não tem o menor tipo de preocupação quanto ao bem-estar desses animais. Quer dizer, eles chegam mal aqui. Eles chegaram extremamente doentes, totalmente debilitados, incapazes de voar, Então, animais que estão ainda em tratamento veterinário, já é um tratamento de 6 meses. Não estão abertos à visitação? Não, eles permanecem numa área não aberta à visitação. Então, eles estão em tratamento veterinário, suplementação nutricional, fisioterapia, para que eles possam ter condição de voo, possam ter condição de serem pareados e possam ter condição de reprodução. Então, a gente provavelmente só vai conseguir chegar nesse último momento daqui a mais um ano. Tanto tempo assim? É um processo bem lento. Quantos vocês têm aqui? A gente está com 7 animais aqui no zoológico. E aí existe mais uma coisa muito ruim. O traficante geralmente ele captura só os machos. Então desequilibra a família. Além de tudo, ele altera totalmente a demografia desses animais. Então a gente está aguardando agora o ICMBio encaminhar, inclusive, também fêmeas. Quais são outras espécies que estão correndo um risco iminente? A gente tem os micos-leões. Os micos-leões, o mico-leão preto, é uma espécie que ocorre no estado de São Paulo. Ele é um pouco menos conhecido do que o primo mico-leão dourado. É uma espécie que era considerada extinta no início do século passado, foi redescoberta no Morro do Diabo. Hoje existem aproximadamente 1.400 animais em natureza, que estão sofrendo enormemente com a questão da pressão do entorno, porque ela é a única reserva de cerrado que existe naquela região. O resto foi totalmente desmatado e ocupado pela cana-de-açúcar, pela soja e pela pecuária. Corre risco com a febre amarela, que é uma doença que está chegando. Ela é extremamente agressiva para algumas espécies de primatas, não só humanos. Eu até tinha uma pergunta nesse sentido para fazer. Então o mico está sob risco. E a população desses animais, sob cuidados humanos, ela é pequena. Então a gente tem menos de 70 animais no mundo e Pomerode tem um casal. Nossa! Que faz parte desse esforço mundial. Então também seria um outro exemplo, Se a gente for pensar em animais maiores, nós somos o único zoológico no continente americano que é participante e mantém 4 leões angolanos.
que é um programa que a comunidade europeia tem de conservação, onde existem 18 instituições que abrigam... Qual a diferença? Eu até fiquei curioso quando eu vi os folders, né, do zoológico, do leão africano para o leão... O angolano. A gente tem duas espécies de leões. Os leões, né, asiáticos, sim, os leões africanos. E entre os leões africanos nós temos subespécies. Ah, certo. Então, isso é uma outra coisa importante, que muitas vezes as pessoas elas não têm essa informação. Certo. Né, que os animais, eles formam subespécies. Então, a gente tem diferentes conjuntos de genes, diferentes conjuntos de populações, que muitas vezes, né, que a gente trata como sendo uma única coisa, por exemplo, leão, mas na verdade a gente tem no continente africano, né, mais de uma dezena de subespécies. Entendi. Né, algumas delas já extintas na natureza, né, que somente existem ainda em zoológicos e reservas, e outros ameaçados. E no caso do leão angolano é uma subespécie ameaçada pela perda de habitat, pela caça e pela tuberculose. Puxa vida. Né? Então, esses animais, eles correm riscos, né? Então, você precisa ter essa população fora do ambiente natural, porque essa população ela vai conservar a diversidade genética, pelo menos 90% da diversidade genética, e pelo menos durante 100 anos. Certo. Que é o tempo que geralmente é necessário para você ter uma política a longo prazo, para que você possa restabelecer, né, o local de ocorrência desse animal e diminuir a pressão que esses animais sofrem. Ô, Cláudio, estava pensando aqui, quando você falava, a gente tem espécies aqui nossas regionais, locais, ameaçadas. Eu lembrei de um deles, que é um pássaro, uma ave, que é o trinca-ferro, popularmente conhecido. Sim. Se caça ele assim abertamente, também tira-se só o macho do ambiente, né? Tira ele lá, deixa uma família desestruturada, e ainda vem com aquelas histórias de anilhas. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. A gente tem uma opinião muito clara e forte quanto a isso. A gente não é absolutamente contrário aos empreendimentos que fazem manejo de fauna. Sim. De forma alguma. Agora, o Brasil tem uma boa legislação. O nosso problema é que essa legislação deve ser cumprida. Claro. Né? Então, assim, hoje o que você vê é o descumprimento contínuo da legislação. A questão da anilha, recentemente o CONAMA aprovou uma nova resolução, faz pouco mais de um mês, com a obrigatoriedade de um selo de origem desses animais, com a obrigatoriedade de uma anilha que não vai estar tão facilmente violada. Mais rigoroso, portanto. Mais rigor. E já começando a prever a necessidade do rastreamento genético desses animais. Opa! Então, assim, a gente acha isso muito bom, porque, infelizmente, o tráfico de animais, ele tira, isso é uma estimativa da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens, do RENCTAS, 38 milhões de animais anualmente das florestas brasileiras. Nossa! É um número alto, mas nem se compara ao número de animais que são atropelados de Para onde vão esses animais, Cláudio? Você sabe? A grande maioria vão para as mesmas pessoas que muitas vezes não se veem como sendo as responsáveis pelo tráfico. Mas são. O tráfico só existe porque existe a compra. Claro. Em Pomerode, 77% dos animais que vivem em nossa instituição são animais que foram resgatados pelos órgãos de meio ambiente. Qual é o percentual? 77% da população que vive em Pomerode hoje é fruto que já tiveram na mão de traficantes. Que estiveram na mão de traficantes. E animais que tiveram asas amputadas, asas fraturadas, tiveram seu comportamento absolutamente alterado e são absolutamente incapazes de serem devolvidos ao ambiente natural. Que não se sabe a origem dessa população, então você não pode simplesmente soltar um animal selvagem na floresta, porque se ele pertencer a uma outra população, você está introduzindo genes que não ocorrem naquele lugar. Entendi. E aí você vai pode causar potencialmente um problema genético enorme para aquela espécie. Entendi. Então, quem financia tudo isso é a pessoa que compra. É aquela que compra o trinca-ferro com uma anilha adulterada, é aquela que compra o coleirinha com uma anilha adulterada, é aquela que compra o papagaio, que vem muitas vezes trazido, né, do norte, do centro-oeste. Então, essas pessoas financiam isso. Quando ela compra aquele animal ilegal, ou compra aquele animal de um estabelecimento que é
que tem uma atuação ilegal e imoral, ela financia o tráfico. Com certeza. E ela também é responsável, acho que é importante a gente frisar isso, para cada animal que chega na residência, oriundo do tráfico, existe uma estimativa que 9 morreram durante o trajeto. Então, Um sobreviveu. Então, de cada 10 retirados da natureza, 9 morrem pelas condições absolutamente desumanas que eles são manuseados, para que a pessoa compre um animal ilegal. Muito bom. Ô Cláudio, se a gente fosse... Eu não sei se nós temos um ranking para qualificar os zoológicos brasileiros. Tem ou não tem? Não tem? A legislação ela coloca os zoológicos em 3 categorias, de acordo com o que eles fazem. Tá. Não quanto a necessariamente qualidade deles. Tá. Na Então, condição do que fazem, qual é a posição de Pomerode? Pomerode é um zoológico tipo A, porque ele atende a todas as prerrogativas que a legislação de Se nós zoológicos falarmos em bom zoológico no Brasil, o Pomerode está inserido então? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Esse é um trabalho... Então, porque você prevê que esse zoológico ele tem que ter um programa sólido de educação ambiental. Né? Pomerode atende 25 mil crianças em programas oficiais e atende mais 250, atende mais 200 mil pessoas nos nossos programas maiores. Ele obrigatoriamente precisa ter um programa de estágio supervisionado para o aprimoramento dos futuros profissionais que vão atuar na área da biologia, na área da zootecnia, na área da veterinária. Nós mantemos 130 convênios com instituições de ensino superior e a gente recebe todo ano, durante todo o ano, estagiários que passam conosco 1 mês, 2 meses ou 3 meses e tem aqui dentro uma oportunidade ímpar de aperfeiçoamento profissional. Então, onde a gente ajuda na formação dos próximos profissionais, que é importante. Nós mantemos uma interlocução com órgãos de governo e com entidades internacionais de proteção da biodiversidade. Então, ICMBio, IBAMA, é a Associação Europeia de Zoológicos, a Associação Mundial. Então, nesses programas de proteção da biodiversidade que eu já citei, nós temos uma ação em programas de pesquisa. Então, Pomerode apoia e muitas vezes financia, inclusive, programas de pesquisa com os animais selvagens, que aumenta o conhecimento sobre esses animais e dá mais oportunidade de ações. São um laboratório, a gente está falando. Laboratório. É um laboratório. E a gente tem ação in situ. Pomerode, hoje existe um programa chamado Carnívoros, Projeto Carnívoros, que está sendo executado no Parque Nacional da Serra do Itajaí. Pomerode é hoje o maior apoiador desse projeto. A gente recentemente importou da Nova Zelândia 2 colares via GPS para monitoramento de sussuaranas, que custaram mais de 50... onça parda, nossa onça parda, que ainda existe naquele local. A gente apoia então uma pesquisadora que trabalha com esses animais lá, dando a ela o subsídio para poder fazer o trabalho, de extrema importância. Então, quer dizer, está tudo interligado, o sistema todo. Quando se cria um parque, vocês fazem parte desse contexto também. Quando tem alguém fazendo estudos, vocês também estão interligados. E agora a gente vai pleitear, inclusive, a participação no Conselho Gestor do Parque Nacional. Então, aqui do Vale do Itajaí. Então, o zoológico, exatamente. Qual é o interesse de vocês nisso? Fazer com que ele possa cada vez mais fazer a conservação in situ, no local natural. No local. Porque nosso objetivo final é que os animais que estão sob nossos cuidados, eles efetivamente contribuam para a conservação das suas espécies no ambiente natural. No ambiente natural. Cláudio, quantos funcionários tem o zoológico? Pomerode tem 41 funcionários. São técnicos, além de você, tem quantos? Assim, nós temos 6 biólogos, 2 veterinários, 12 cuidadores, e aí 3 pessoas na administração da fundação. Essa é a estrutura. E aí a parte de recebimento de público e serviços. Quem banca o Zoo de Pomerode? Os ingressos da visitação. São mais de 250 mil anos, você falou? Sim. Isso faz com que a gente consiga ter, através de uma gestão também focada em resultado, uma gestão séria, que foi fundamental. Ele é superavitário? Se você tiver em média 250 mil por ano, ele se torna... Ele é. Então a gente tem um planejamento estratégico a longo prazo, a gente tem um planejamento anual. O Zoológico Pomerode, ele é a fundação, que é a mantenedora, ela é auditada pelo Ministério Público Estadual. Então é uma das poucas entidades no estado que tem todas as suas prestações de contas, desde os anos 2000 sempre aprovados, sem ressalvas, mostrando a seriedade da gestão, mostrando o compromisso da fundação. Quanto de dinheiro público entra aqui?
Atualmente, nenhum centavo. Nenhum centavo. Nenhum centavo. Ele conseguiu passar pelas grandes crises dos zoológicos nacionais. Sim. Aliás, essas crises sempre gera conflito quando, por exemplo, aparecem imagens de circos abandonados, animais jogados, maltratados. Vocês sofrem consequências disso diretamente? Sim. E tem muito fake no meio disso também, não? Sim, como todo segmento, né, como todo setor, uma instituição que não está cumprindo o seu papel, ela gera uma crise de opinião pública. Claro. Então a gente tem, sim, isso, é uma coisa que nos preocupa muito, como o Zoológico de Pomerode, como a Associação de Zoológicos, porque uma instituição ruim no mundo, ela vai depor contra todas as que fazem um excelente trabalho. Por outro lado, hoje no Brasil, as instituições públicas são as que estão em um momento muito maior de crise, muito relacionado à gestão, né? Não há necessariamente falta de recursos. A questão hoje pública do Brasil se chama gestão. A gente tem uma baita oportunidade, daqui a um pouco mais de um mês, de tentar, quem sabe, dar para o país uma nova oportunidade, mudar nossos gestores, se necessário. Mas os zoológicos públicos têm problemas de gestão. Então isso faz com que eles não consigam acompanhar a evolução técnica por trás da manutenção de animais sob cuidados. E aí você tem uma ideia de jaula, de enclausuramento, de situação ruim, de bem-estar. Né? Porque assim, a gente tem uma instituição extremamente técnica e científica, onde a cada dia você tem a ciência, ela avança todo dia. Então, cada dia você tem uma inovação. Nossa. E essas inovações, elas têm que sair do meio acadêmico e vir para o meio efetivo, real. Você admitiu há pouco sobre isso aqui ser, na verdade, um laboratório, né? Te pergunto, quantos animais desses 1.041 que você disse ter aqui tem registro de nascimento em Pomerode? A gente tem hoje praticamente 40% da população já é nascida aqui na cidade. Sério? Na nossa instituição. E assim, é importante também colocar que a reprodução de uma espécie, ela também segue critérios técnicos. Então a gente tem espécies que devem reproduzir e tem outras espécies que não devem reproduzir neste momento. Porque você tem que avaliar tecnicamente se o nascimento desse animal ele é positivo para a espécie. Por isso esses esforços conjuntos de ações que o objetivo é a conservação. Então a função do zoológico não é só reproduzir um animal, mas cada reprodução tem um motivo. Por exemplo, nós temos aqui 2 elefantes que foram resgatados por são asiáticos, né? asiáticas. Esses são frutos de maus tratos? São frutos de uma apreensão. De onde vieram? Vieram de um circo que esteve em Santa Catarina. Esses animais fugiram por 3 vezes. Isso gerou no município, na comarca de Campos Novos, uma ação judicial. Eu lembro desse episódio. E essa ação acabou levando à apreensão desses animais. Esses animais foram apreendidos pela justiça e, por determinação do juiz, os animais tiveram que ser entregues ao IBAMA de Santa Catarina. O IBAMA sede em Santa Catarina fica em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos. E o juiz condicionou, isso é uma história bem interessante, condicionou a entrega desses animais à concessão do habeas corpus para o proprietário do circo. Nossa! Então, é evidente que o circo, na velocidade da carreta quando os animais viviam, veio a Florianópolis. O IBAMA pediu à época a ajuda de Pomerode para receber esses animais na nossa instituição, porque o circo simplesmente iria cumprir uma decisão judicial. Entendi. Que é entregar o animal na Avenida Mauro Ramos. Curioso. E aí Pomerode... Vieram parar aqui. Pomerode, em 24 horas, mobilizou toda a sua capacidade de equipe, de recursos, para construir um ambiente que pudesse dar uma condição digna de vida a esses animais, temporária, mas digna, para apoiar o órgão e principalmente para dar ao animal essa questão da atender as suas necessidades básicas. Certo, porque os animais, infelizmente, nessa questão legal toda, são as vítimas. São 2? São 2 fêmeas. 2 fêmeas. Não houve nascimento aqui? Não houve. São idosas já. Qual foi o nascimento mais comemorado aqui? Aquele que você, nasceu no zoológico numeroso, coisa rara. Eu acho que sempre é quando acontece o nascimento de animais dentro dos programas oficiais.
Acho que isso para a equipe esses que estão no desequilíbrio, isso para a equipe sempre é que esse nascimento ele tem uma dupla conotação. Ele ao mesmo tempo que é uma vitória, porque significa que a gente está atendendo às necessidades desses animais, significa que o nosso ambiente é adequado, também significa que a gente está dando uma oportunidade, dando uma contribuição para que essa espécie exista daqui a 100 anos. Olha, eu estou entrevistando aqui na página 2, nesse sábado, o Cláudio Hermes Mas. Ele é biólogo e também o responsável técnico pelo Jardim Zoológico Pomerode e ainda presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Essa conversa vai continuar, fica aqui com a gente na PG2. Temos ainda muitas outras questões que eu quero colocar aqui para o Cláudio responder. Legal, né? Conversar com ele, está inteirado, tem um conceito interessante a respeito da preservação dos animais, salvar e manter as espécies, essas coisas todas, e oferecer a estrutura aqui para alunos, para pesquisas, cientistas, enfim. É bom saber que as coisas ocorrem dessa forma aqui, não é apenas um zoológico que mostra os animais para as pessoas, mas tem um contexto muito mais generalizado. Pois é, meus amigos, queria chamar a sua atenção sobre um exemplo de cidadania. A gente vive um mundo que rapidamente vai esgotando as suas condições naturais. Eu queria chamar a atenção para a importância do seu comportamento na hora da separação do lixo. Olha só, a gente tem uma coleta, por exemplo, no município de Timbó, e Pomerode você também tem, muito eficiente, e ocorre do lixo que vai para o aterro, devidamente tratado, e o lixo que vai para o reaproveitamento. Pense nisso e separe o lixo de forma condizente para que possa ser reaproveitado esse material, para a gente não sugar mais ainda desse meio ambiente quase esgotado. Então, pense, é um gesto de cidadania, aproveite e organize no seu prédio. Já ouvi reclamações de que nos prédios as pessoas são desleixadas, deixam por conta do síndico, mas o cara está fazendo normal, está fazendo bem feito. Sei que nas casas da área rural isso é muito bem feito, nas periferias, nos bairros também isso é muito bem feito, e na cidade só faltava não ser, né? Então fica aqui o nosso apelo, haja como cidadão, separe o seu lixo. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Meus amigos da PG2, nós vamos agora para a terceira parte da entrevista. Hoje a nossa equipe está no Jardim Zoológico de Pomerode, a locação está sendo feita aqui, com o Cláudio, que é biólogo e que é também presidente da Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários. E a conversa acho que está indo bem, espero que vocês estejam gostando. A gente tem muito assunto ainda para focalizar aqui. Tratando dessas questões todas envolvendo o animal, e eu estou tendo o maior cuidado aqui de que a gente consiga atender, porque essa também é a proposição do zoológico, os anseios das pessoas que querem ver os animais no zoológico, simplesmente isso, mas também das pessoas que querem ver os animais livres, ou pelo menos bem tratados, e a preservação das espécies, que é uma luta titânica, feroz, porque, como já foi dito aqui, há muitos traficantes, tem muita gente que ganha muita grana em cima do tráfico de animais silvestres, retirando-os do seu habitat natural, das florestas brasileiras,
sai milhares, o Cláudio disse o número aqui que eu fiquei até pasmo, mas é um número absurdo de grande. Então, a gente espera estar atendendo a esses dois lados, as pessoas que, acima de tudo, gostam dos animais. Ô Cláudio, vamos falar um pouquinho aqui da relação do zoológico com a comunidade aqui. Vocês têm, por exemplo, a comunidade no entorno está segura? Com certeza. Nós já tivemos algum incidente, tipo os elefantes que escaparam no circo lá em Campo Nova? A gente tem todo, né, o zoológico, ele segue, né, existe uma legislação específica quanto à segurança, né, relacionada com a nossa autorização de operação, né, licença de manejo. Sim. E a gente não teve episódios da magnitude dos elefantes, né. Nós temos uma série de controles de acesso, os próprios ambientes onde os animais vivem, eles já prevêem barreiras e mecanismos para evitar a saída deles. A gente também segue um plano de emergências e contingências que é devidamente documentado, aprovado e treinado, né? Então a equipe ela é treinada regularmente para ela saber como agir. Sempre tem um plano B. Em diferentes situações, né? Como agir com o leão, como agir com o urso, como agir com o elefante, como agir com uma ave. Né? Então isso é uma preocupação de toda a equipe da administração e também da equipe técnica, né? Porque isso inclusive é importante, né, para proteção do animal e também do entorno. Né? Desde 1932, agora 86 anos, nunca houve um acidente? A gente teve nenhum acidente grave. A gente teve, alguns anos atrás, o escape de uma zebra, né? Isso até foi amplamente noticiado, né? Mas foi o único grande escape ocorrido. O animal foi rapidamente aplicando nossos protocolos, ele foi rapidamente trazido de volta ao zoológico, sem nenhum tipo sem necessidade de tranquilização, cooperando. Realmente foi uma coisa bem pontual, mas assim, existe essa preocupação. Então a gente realmente, né, tem um compromisso com essa nossa comunidade do entorno, e até porque a gente está no centro da cidade. Né? Por outra, a questão envolvendo os animais assim que são mais visitados. Sim. Quais são? As pessoas, elas têm naturalmente, né, existem as suas preferências, preferências, e existem alguns animais que são emblemáticos. Então, tipo a girafa, por exemplo. A girafa, o elefante, o urso, o chimpanzé, né, o tamanduá-bandeira, a onça pintada. Então, muitas vezes esses animais emblemáticos são os que talvez motive inicialmente a pessoa a vir ao zoo. Mas depois que ela entra no zoológico, ela começa a se envolver, né, com tanta coisa interessante, e ela começa a aprender sobre outros animais que não necessariamente naquele momento foram né, os que trouxeram ela. Por exemplo, outras espécies de aves, répteis, né, mas com certeza esses primeiros que eu falei, eles são... 1.041 animais, num espaço aproximado de 100 mil metros entre a área construída e aberta. Tem lugar para crescer? E se tiver, vocês gostariam de ter algumas outras espécies aqui? Quais? Então hoje a gente está crescendo bastante. A gente vai ter um crescimento aí de 70 mil metros quadrados dentro, né, de áreas onde a gente vai estar relocando nos próximos anos, principalmente os nossos grandes mamíferos, né, cujo objetivo é ampliar, né, sempre mais a área de vida deles, né? Então, e segundo, a gente também hoje está passando por a elaboração de um plano de população, cujo objetivo é estabelecer espécies prioritárias onde o nosso impacto vai ser o melhor possível. Então a gente quer trabalhar com os animais que a gente possa ter um grande impacto. Sim. Como eu falei para você a gente tem muitos animais que são de resgate. Certo. Então isso é uma função importante que a gente faz. A gente é uma segunda oportunidade, e para muitos deles a única oportunidade de vida digna que eles ainda têm. Mas assim, a gente quer aumentar muito a nossa participação nos programas internacionais de conservação da biodiversidade. E para isso a gente está, né, fazendo todo um estudo. Isso é um estudo técnico administrativo complexo, né, ele delonga tempo. E hoje a gente está na etapa de preenchimento de matrizes, né, onde a gente então
no futuro almeja manter. Né, agora, se vocês anexam mais de 70, quase dobra, né, de tamanho, e o curioso é que tudo isso está na área central de Pomerode. Como é que vocês conseguem ir para os lados? A gente está num grande trabalho agora, nesse ano, inclusive, de aquisição de imóveis no entorno. Isso também é uma questão, né, que é importante. A cidade de Pomerode está crescendo, obviamente. Então, daqui a pouco, todo esse entorno zoológico vai estar, de alguma forma, ocupado. Claro. Então, a gente agora está adquirindo ainda, enquanto há tempo e a condição... Nesse ponto, e pela importância do contexto do zoológico, até como atração turística, a Prefeitura, no seu plano diretor, estabelece alguma norma, não? Ela criou aqui no centro da cidade a zona de interesse turístico. Certo. Né? Então, Pomerode ela foi implantado. Agora, na próxima revisão do plano diretor, a gente já está articulando junto com a Prefeitura algumas regulamentações quanto ao tipo de construção que pode existir no entorno do zoológico, no entorno dessa área turística, como, por exemplo, não construção de prédios, não permissão de eventos que façam barulho excessivo e tal. Então há essa preocupação. Claudio, eu queria colocar uma situação para você. As pessoas que não concordam com os animais retidos num lugar que não seja o seu habitat, elas às vezes desconhecem o próprio desenvolvimento do ser humano, da humanidade, né, num contexto geral. Hoje nós temos áreas muito grandes, o Kruger na África, os Estados Unidos tem parques, o Brasil tem agora também, nós temos para cá alguns parques, mas enfim, o desenvolvimento vai consumindo essas áreas todas, né? Qual é o desenho que você faz para o futuro desses parques e dessas áreas outras que não são ainda parques? Infelizmente, assim, é bastante, como técnico, né, agora falando, claro. Eu vejo com bastante reticência. Tudo indica, não há uma estimativa positiva quanto a isso, que nós, no próximo século, somente vamos ter espécies e áreas que têm algum tipo de interferência humana, então, por exemplo, o Kruger Park, Yellowstone e tal, que são áreas hoje gerenciadas, onde os animais eles têm uma falsa liberdade, eles estão em ambiente cercado, eles recebem tratamento veterinário, eles recebem alimentação suplementar, eles recebem vacinação quando necessário, existe retirada de espécies que eventualmente estão se reproduzindo acima da capacidade de suporte daquele ambiente. Então é feito todo um trabalho muito semelhante ao zoológico. Os parques africanos acho que são um bom exemplo, porque eles são áreas cercadas com telas de cercas de 3,5 metros de altura eletrificadas, que impedem que leões, leopardos, elefantes e rinocerontes saiam. Então eles estão... E aí esse investimento geralmente é privado? A gente tem muitas reservas privadas, poucas também outras públicas muito boas, né? Yellowstone, acho que é o primeiro grande parque nacional. Sim. Ele é um exemplo de como você pode, dando as condições, ter conservação, ter pesquisa, ter animais sob cuidados humanos, né, e ter turismo, né, tudo junto. Então, assim, mas a tendência é essa, né? A gente vai perder, infelizmente, né? A gente está perdendo não só pelo desmatamento, mas também pelo cercamento. Também pelo cercamento. Você tem hoje, se a gente olhar uma imagem de satélite, a gente vai ver que as áreas naturais, elas estão cercadas pelas cidades. Verdade. Então a fauna, ela não transita. A onça pintada, ela ocorria do Uruguai até a Califórnia. Do Uruguai à Califórnia. Pois é, né? Hoje ela não ocorre mais nos Estados Unidos, ela está extinta. Ela ocorre de forma muito restrita no México. Na América Central. Ela ocorre na América Central e Amazônia, e no Pantanal está a maior população. Ela está criticamente ameaçada na floresta atlântica. Não existe mais registro de onça pintada em Santa Catarina há mais de 50 anos. Aqui em Santa Catarina não tem mais. Ela é considerada extinta. Olha só. Ela ainda ocorre no litoral de São Paulo e ocorre no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Então você ainda tem... Mas assim, é um exemplo. O animal não tem mais como transitar, né, nas suas áreas de ocorrência, porque as cidades ocuparam esse espaço. Então você, muitas vezes... E as pessoas que acham que um zoológico e um aquário encarcera animais,
E o animal na natureza ele tem liberdade. Ele não tem. Isso é uma visão rasa muitas vezes, né? Que não leva em consideração esses processos todos de ocupação. Vamos falar um pouquinho agora de uma preocupação que eu acho que vocês têm aqui, é com a proliferação de doenças, né? Há pouco tempo o Brasil mesmo viveu um surto aí de problemas originados que logo os primatas foram vítimas de todo esse processo, né? Como é que vocês passaram por essa etapa? Aumentou a fiscalização? Como é que é esse controle? Então a gente tem o controle. Existe no zoológico de Pomerode existe um programa de medicina preventiva que tem, entre outras atribuições, fazer o controle e a prevenção de doenças infecciosas. Então a gente teve aí o caso da febre amarela especificamente. A gente não tem ainda vacinação para animais selvagens, para a febre amarela, a gente só tem restrito ela a humanos. Tem hoje um projeto que está sendo desenvolvido pelo Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, inclusive fazendo testes da vacina para animais. Santa Catarina ainda não teve foco de febre amarela nesse último episódio, a gente teve em alguns anos anteriores, no oeste do estado. A febre amarela, ela, para alguns grupos de primatas, ela é extremamente grave. Os bugios, por exemplo, mais de 90% dos animais morrem quando entram em contato com o vírus. Então a gente teve no estado de São Paulo e Minas Gerais a morte de morte contabilizada. E a gente tem muito bugio aqui ocorrendo naturalmente ainda, né? Aqui. Mas o estado de São Paulo e Minas Gerais perdeu 80% da população. Nossa, agora nesses últimos no último surto. Nossa. Então, contabilizado, mais de 5 mil animais foram encontrados. E aí a gente tem um caso muito sério, porque essas populações elas não vão conseguir se recuperar naturalmente. Entendi. Então a gente teve a extinção total dos bugios em muitas unidades de conservação em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo e Minas Gerais. Onde os zoológicos, nesse momento, os zoológicos brasileiros, criaram uma força-tarefa para repovoar esses espaços quando o surto passar. Ô Cláudio, falar nisso, eu gostaria até de provocar uma situação. A gente, na minha vida do rádio, sempre é muito... Não digo que é todo dia, que ocorre todo dia, mas com uma frequência relativa. As pessoas ligam para você, escuta, tem um animal atropelado aqui. É o caso de um bugio recentemente. Tá atropelado, para onde que eu levo? Eu posso levar ao zoológico? Por favor, o telefone da Polícia Ambiental. Vocês têm uma espécie de pronto-socorro aqui para atender o cidadão da região, fatos como esse ou não? Primeiro a gente tem uma questão, não é só do estado de Santa Catarina, um protocolo que tem no Brasil, muito deficitária por parte dos gestores públicos. Aí cita-se o governo do estado de Santa Catarina especificamente, que é o responsável pela Lei Complementar 140 de 2011, pela gestão da fauna. Então, cabe ao governo do estado prever e equipar e criar uma rede de acolhimento para essas situações de atropelamento, de animal que colide contra uma vidraça, de animal que é traficado, de animal que por algum motivo é feita uma entrega voluntária. Hoje o estado de Santa Catarina conta com uma única unidade em Florianópolis para fazer atendimento veterinário e técnico disso. Pomerode, já há muito tempo, atua em conjunto com a Polícia Ambiental de Blumenau, onde todo o atendimento veterinário emergencial, já há mais de 20 anos, é feito aqui. Totalmente custeado por Pomerode. A gente não recebe, como eu já falei antes, nenhum real do governo do estado para uma função que seria especificamente dele. Onde os nossos técnicos, onde nós atendemos esses animais, estabilizamos eles, damos para eles a condição necessária para que, infelizmente, pela estrutura que hoje o estado oferece, a Polícia Ambiental de Blumenau possa levar esse animal a Florianópolis. Entendi. Então, existe uma luta nossa já de mais de uma década, junto a vários governos, para que realmente se criem esses centros, de fato, e dê
capacidade de trabalho. Porque quem está, por exemplo, em Blumenau, na Polícia Militar Ambiental de Blumenau, de Rio do Sul, em todas as bases, são pessoas, funcionários, servidores públicos extremamente comprometidos com a causa, que têm uma capacidade de ação muito pequena, por falta de recursos, por falta de infraestrutura, atendem uma quantidade enorme de municípios e tem uma quantidade enorme de chamados, então a gente atua em conjunto. Então, qual que é o procedimento? Hoje o cidadão deve acionar a polícia. Então, porque existe inclusive a própria lei que regulamenta isso, ela impede que o zoológico receba animais de pessoas físicas. Esse é o âmago da coisa. Então a gente não... Existe não é aqui na porta do zoológico que você vai receber um animal desse no cidadão. Não deveria ser. Não deveria ser. Acontece? Acontece. Sim. Quando acontece, qual que é o procedimento? O animal a gente recebe, o animal é estabilizado e imediatamente eu tenho que criar uma demanda com a polícia, porque eu preciso fazer um boletim de ocorrência disso, eu preciso criar um protocolo com a Fátima, porque se esse animal entra no zoológico, do ponto de vista legal, ele não tem origem. Entendi. A partir da hora que eu mantenho um animal no zoológico sem origem, a instituição pode ser autuada, fechada, e os responsáveis técnicos e diretores, inclusive, responderem por isso do ponto de vista administrativo e civil. Nesse caso, a legislação funciona. Nesse caso, talvez ela funcione. Então, assim, a gente tem que ter toda uma... Existe, obviamente, por parte da gestão do zoológico, aqui da diretoria, e por parte do corpo técnico, toda uma preocupação com os aspectos legais. Então, nós temos, como eu falei para você, não é à toa, a custa de muito trabalho da diretoria, ter todo o seu processo de autorização e de prestação de contas e de movimentação de animais, todo aprovado sem ressalvas pelos órgãos de regulamentação. Ô Cláudio, me diga uma coisa, no ano 2000 vocês criaram um programa de educação ambiental, né? Sim. Como é que funciona? Está dentro da expectativa que vocês traçaram? Quais são os resultados? Então a gente criou esse programa, primeiro porque o zoológico ele é uma estratégia... hoje os zoológicos do mundo são a maior ferramenta, a maior rede de educação ambiental existente. Absolutamente nada chega perto a nossa robustez nesse sentido. E nos anos 2000 a gente trouxe para a instituição isso, que fez parte de um processo, quando a atual administração assumiu a gestão do zoológico, de dar ao zoológico de Pomerode também esse corpo mais técnico, dar a ele tudo que hoje torna ele um zoológico diferente de muitos que existem no país. Então, esse programa ele visou inicialmente fazer a conscientização e a educação. Hoje a gente foca no zoológico como uma estratégia para a conservação da natureza. Então nós temos hoje 4 biólogos atuando full time nessa função dentro da instituição. A gente está ampliando isso a cada ano, então com o objetivo da gente conseguir construir, como o Pomerode, o Zoo de Pomerode sendo um centro de impacto na comunidade do entorno. Uma coisa que, por exemplo, inclusive você já fez menção há pouco, a questão, por exemplo, no mês de junho, os zoológicos, inclusive Pomerode, trabalhou a questão do lixo plástico. Hoje o lixo plástico é um problema global. Sim. Ele é Vocês estão tentando abolir essa situação. A gente quer acabar com... Primeiro que a gente quer... Muitas instituições do Brasil já baniram o plástico. Sim. Vocês estão nessa pegada também. A gente também está nesse caminho. Mas, muito mais do que isso, a gente quer mostrar para a população que vem ao zoológico que aquele canudinho de plástico que ela usa 10 segundos, Sim. ele não vai ser reciclado. Ele talvez vá para um aterro, com um pouco de sorte, claro. Mas muito provavelmente ele vai acabar dentro de um bueiro, do bueiro ele vai para o rio, do rio ele vai para o mar, do mar ele vai parar no estômago de uma tartaruga, no estômago de um pinguim e vai matar um animal. Verdade. A Então, consequência é essa mesmo. Existe um outro cálculo que mais ou menos 5 milhões de animais morrem todos os anos vítimas do plástico. Olha só, vocês estão nessa pegada também, então. Sim. Olha, eu vou fazer um intervalo, eu já volto com a última parte dessa entrevista.
A gente está hoje, a nossa locação é no Jardim Zoológico Pomerode, e eu entrevisto o Cláudio Hermes Mas, que é um biólogo, profissional altamente qualificado, né, e entendedor do métier aqui, e também presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Quer dizer, a gente está falando com uma autoridade num assunto, abordando uma série de situações. Ele já disse anteriormente que senta fácil, discutem situações com o lado que é oponente à existência dos jardins zoológicos, que na verdade são os integrantes dessas associações de defesa dos animais, mas ele disse que essa relação é boa, é amistosa, e muitas ações são feitas em conjunto no sentido da preservação. Então vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta. Meus amigos, final de semana, mais uma vez eu faço o convite para que vocês conheçam o nosso roteiro gastronômico. O Timbó tem tantas atrações, hoje tem a feijoada na tapioca, tem a muqueca no bistrô, os nossos outros restaurantes, do Jardim Botânico aos outros mais populares, comida paraense, comida mexicana, japonesa, enfim, as opções são tantas. Então, prestigie também esse roteiro gastronômico do Timbó. Ele está muito interessante, convido vocês a prestigiar as nossas casas, cada vez melhores, cada vez com mais qualidade e cada vez fazendo jus à sua visita. Visite, Timbó é uma cidade para todos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Meus amigos, vamos então para a última parte da entrevista desse sábado aqui na PG2. Estamos falando do zoológico e no zoológico de Pomerode. Vamos aqui conhecer um pouco dessa estrutura que mantém mais de 1.000 animais, uma área de 100 mil metros quadrados, vai se expandir para mais 70 mil metros quadrados em breve. Um zoológico que tem muito mais do que lugares onde os animais ficam restritos, mas tem laboratório, tem uma verdadeira escola aqui, e tem biólogos que prestam serviço não só para o zoológico, mas também para outras entidades, e tem parcerias interessantes com a comunidade e os órgãos competentes que mantêm ou que cobram a rigidez em relação a não se maltratar os animais em todo o país. O nosso entrevistado, o Cláudio, que é biólogo, e eu queria falar agora nessa última parte. Ô Cláudio, eu ouvi dizer que vocês estão com um projeto futuro aqui para aí sim atrair mais o turismo, inclusive estabelecendo um contato com o morro. Aí, como é que está esse projeto? Então, há uma intenção, né, de um grupo de fazer um investimento aqui na cidade de Pomerode. A ideia é trazer um teleférico e esse teleférico integrar, né, esse complexo turístico aqui. Como é que está esse projeto? Então, a gente já teve 2 ou 3 vezes a vinda de técnicos, né, e investidores e poder público já tentando... Isso pode alavancar mesmo? Pode ser uma grande atração? Com certeza, né? Porque Pomerode vem, né, tendo um crescimento do turismo ano a ano, né? A gente tem o zoológico como o coração do processo, certo. E ele hoje gerou todo um desenvolvimento do setor turístico no seu entorno. Verdade. Né? Então, vou te dar um exemplo prático disso. Em 2013, Pomerode tinha aproximadamente 180 leitos.
Hoje, Pomerode tem 900 leitos. Nossa, entre a estrutura de hotéis Então, e pousadas. entre hotéis, pousadas e outros. Então, hostéis. Isso foi por quê? Porque o turismo cresceu. Então, são cada vez mais pessoas vindo a Pomerode, pessoas vindo o ano todo, pessoas vindo no zoológico, encontrando no zoológico um receptivo de alta qualidade, um ambiente extremamente agradável, uma equipe competente, treinada, dedicada a atendê-las da melhor forma possível, auxiliá-las inclusive na sua permanência em Pomerode, se houver uma necessidade de indicação de hotel, de um serviço, enfim, dar a atenção necessária. E isso, esses outros empreendimentos que vêm somar, com certeza vai ser fantástico para a cidade. Cláudio, o que você diria para as pessoas que realmente não gostam de vir a zoológico porque vão encontrar os animais em espaços restritos e que têm uma visão diferente? O que você gostaria? Você gostaria de falar com essas pessoas? Eu acho que é muito importante a gente falar assim. A gente tem que, sempre quando a gente tem um posicionamento, durante a nossa vida nós temos muitos posicionamentos contra várias coisas. Mas é importante a gente entender o porquê que devemos ou não nos posicionar. O posicionamento antizoológico está muitas vezes relacionado à questão: o animal é retirado da natureza para este fim. O animal está privado de liberdade, está privado de bem-estar, está privado de assistência. Está lá só para dar lucro. O animal está lá para gerar lucro. E isso tudo não é verdade. É importante a gente colocar de forma muito rápida isso. Não é verdade. Ao contrário. Quando a gente fala de Pomerode... Aliás, o estereótipo do zoológico é esse, né? Que você citou aí agora, né? É esse. Então, Pomerode é um exemplo muito bom de como isso não é verdade. Primeiro, não é verdade que Pomerode não tira nenhum animal da natureza. Vocês não tiram animais da natureza? Alguma. Todos os animais que estão em Pomerode, como todos os animais que estão nos zoológicos que são regulamentados, eles precisam de uma origem. A origem é um documento atestando que esse animal não foi traficado, que esse animal não foi capturado, que esse animal não entrou de forma ilegal dentro da instituição. Isso é auditado pelo IBAMA, pela Polícia Federal e pelos órgãos do Estado, como a Fátima, a Polícia Ambiental. Então, esse é o primeiro ponto. Então, dizer que o zoológico trafica animais é uma inconsistência, peca nesse ponto. Existe uma fiscalização rígida nas instituições. Outro ponto importante: os zoológicos e as pessoas que trabalham nos zoológicos são pessoas que dedicam a sua vida ao cuidado animal. Então, elas são as primeiras a serem absolutamente sensíveis a qualquer ato de crueldade. Então, eu não dedicaria a minha vida profissional a trabalhar com uma coisa que fosse negativa a um animal. Então, eu sei que esses 1.041 animais que estão sobre a minha responsabilidade, como estão sob a responsabilidade de toda a equipe do zoológico, eles são nosso motivo de estar aqui. E o estar deles aqui, ele tem que ser positivo para a manutenção dos animais no ambiente natural. Então, cada um deles tem um motivo para estar aqui. Infelizmente, para muitos deles, a vinda deles para cá foi porque a sociedade humana, de uma forma mais ampla, ela lhes privou a capacidade de viver no ambiente natural. Porque eles foram atropelados e tiveram uma fratura que impossibilita a sobrevivência. Porque eles foram traficados e foram mutilados nesse processo. Porque eles foram levados para um circo, que no passado talvez houvesse alguma... Então, e não tem mais a oportunidade. Então, quando você vem para Pomerode, acho que aí para fechar essa discussão, você vem para uma instituição e você está ajudando uma instituição que faz proteção animal. Então, entendi. Isso é uma coisa muito importante. E assim, e acho que é muito importante, se você tem dúvidas, quando você vier para cá, assim, converse conosco, assim, com os técnicos. A gente vai ter a maior satisfação de atender. Você conseguiu dizer tudo isso que você disse agora para a página 2 para os membros da Confederação Brasileira de Defesa Animal? Sim, e foi um ponto muito importante. A gente teve Chegou a ser receptivo? Extremamente. A gente, inclusive, ajudou eles com uma demanda que eles tinham com o urso pardo, onde a nossa participação foi decisiva.
no sentido de dar subsídio técnico para o juiz autorizar a transferência do animal de uma instituição para um mantenedor. Né? Então, a partir da hora a gente mostra para as ONGs de defesa animal que o nosso trabalho aqui é exatamente o mesmo que eles fazem, num outro viés técnico, mas o objetivo é o mesmo, que a gente não tem animal em cativeiro, a gente tem animal sob cuidados humanos, né? Que o nosso trabalho aqui ele visa a qualidade de vida dos animais em primeiro plano. Então, a gente consegue abrir essas... Né, criar pontes de diálogo e a gente começa, inclusive, a ter interlocuções, né, como os zoológicos ajudando as... Você teria constrangimento de mostrar um animal do zoológico Pomerode para alguém dessas ONG, não? De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Ao contrário, Pomerode sempre teve uma política muito aberta. Pomerode sempre mostrou os animais que mantêm nas áreas de visitação pública e principalmente os animais que não estão na área de visitação pública. Entendi. E mostrou também, tanto a ONGs quanto a órgãos de governo, enfim, que o compromisso da instituição, as políticas da instituição são sérias e concretas. Para a gente, você está falando em qualidade, para a gente fechar, que tipo de alimentação vocês priorizam para os seus animais? Todos os nossos animais têm uma dieta formulada considerando as suas necessidades nutricionais. Então a gente utiliza somente alimentos que têm certificação CIF, né, no caso, dos de origem animal. Todos os alimentos são de consumo humano. Todas as rações que a gente usa são rações super premium. Vocês não pegam, não são restos de comida, digamos assim? De forma alguma. São e até a gente pode, todos absolutamente adquiridos, né, de fornecedores idôneos, alimentos de alta qualidade. Por quê? Porque a gente trabalha com animais aqui que são muito importantes. Então a gente jamais poderia expor um animal como um mico-leão dourado, que faz parte de uma estratégia global de conservação, a um alimento que pudesse ter um contaminante deteriorado, ou os animais receberem uma dieta que seja inconsistente ou contrária às suas necessidades fisiológicas. Frutas e verduras também são compradas como se a gente comprar levando para a nossa casa. O nosso fornecedor de frutas e legumes é o Ceasa, para você ter uma ideia. Então nós compramos de quem vende para os supermercados. Entendi. Então são todos os alimentos frescos, entregues 2 vezes por semana. Nós consumimos 2 toneladas de frutas e legumes por semana, entregues, pós-entrega devidamente checados, analisados, passam por mais um crivo técnico antes de serem processados. Quanto vocês gastam com alimentação por mês? A gente gasta em volume ou... Não, financeiro. A gente gasta mais de 300 mil reais. Sério? Então é bem custoso. Mas é necessário. Uma perguntinha bem infantil, quanto é que o consumo de carne de um leão? Cada leão consome, nesse momento, 3 quilos de carne. Aí tem uma outra questão importante. Mas eu vi na TV que o leão come 20 quilos. Ele come 20 quilos mas e passa 5... uma semana. Exatamente. Então isso é calculado e é uma carne. A gente utiliza carne suína, pernil. A gente utiliza carne bovina. Utiliza frango inteiro, então existe uma tabela que determina, por dia a gente processa aproximadamente 150 quilos de carnes, entre peixes, aves, carne suína e carne bovina. Nossa, dá um trabalho, né? Dá bastante trabalho. Cláudio, um prazer enorme. Igualmente. Muito obrigado pela entrevista que você concedeu aqui para a nossa página 2, sabermos um pouco mais desse trabalho, que não é só a questão de mostrar os animais, você disse que vai muito mais do que o interesse, às vezes, do lucro, mas aqui o próprio ingresso dá subsídios para que vocês aprofundem pesquisas e trabalhem para recuperar animais com ameaça de extinção e essas coisas todas. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme te entrevistar. Igualmente, muito obrigado a você. Meus amigos da página 2, é isso aí. A minha intenção era exatamente de desmistificar um pouco. Estava um pouco preocupado, não queria fazer uma matéria própria e unicamente a respeito dos animais, como se estivesse colocando ele numa vitrine tão somente. A ideia era exatamente me aprofundar, buscar conhecer um pouco mais da estrutura de um zoológico, mas não dessa estrutura, como falamos agora, de quantos quilos um animal consome, não era isso. Era ver até onde ia o trabalho aprofundado na pesquisa, cientistas trabalhando, estagiários não saem daqui, e todos buscando uma resposta ao tempo, porque há uma pressa, a gente nota,
por tentar salvar espécies que estão rigorosamente ameaçadas pela invasão do homem cada vez mais nas matas. A gente vê exemplos aqui no Brasil, na Amazônia só, mas se a gente for às Filipinas, se a gente for a países asiáticos, o habitat natural dos animais estão sendo simplesmente dizimados. A Indonésia é um país que corre sério risco, e assim pelo mundo afora. Então esse trabalho é feito no sentido de resgatar, de dar uma expectativa de que os animais do futuro não sejam só vistos em museus, empalhados, mumificados, mas que se possa vê-lo para sempre e, se possível, reintroduzi-los no seu habitat natural, se é que ainda vai sobrar. Mas eu quero ver a coisa com mais otimismo, acho que vai sobrar sim, dependendo de uma guinada que nós mesmos temos que dar, cada um fazendo a sua parte, respeitando o meio ambiente, das nascentes ao que nos restou da Mata Atlântica, mas a gente está numa pegada interessante. Que continuemos assim. Bom final de semana, foi um prazer enorme. Bom dia. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.